vamos começar. Eu queria começar orando, né? Vou pedir a Simone que faça essa oração para nós começarmos. Nós vamos estudar o 10º mandamento, o último, né, dos 10. Pai Santo, muito obrigada pela instrução que nós já tivemos essa manhã e pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração, dando luz a nós, ó Deus, a nossa consciência, aos nossos pensamentos, para que possamos identificar sempre onde é que nós temos quebrado a Tua lei, possamos nos consertar, ó Pai, com a ajuda do Teu Santo Espírito, com a ajuda do Senhor, ó Pai, nós possamos vencer todas as lutas, todas as batalhas que nós enfrentamos diariamente, ó Pai. Nos arma, Senhor Deus, com a Tua palavra, que a Tua palavra, que é a verdade, seja o instrumento através do qual nós vamos vencer as batalhas que são propostas a nós todos os dias, até o fim da nossa vida. Nos instrui, ó Pai, agora, abre o nosso coração e a nossa mente para entendermos o que o Senhor quer nos mostrar e o que o Senhor quer nos chamar a atenção para aquilo que nós temos pecado, às vezes, de forma tão interior e tão secreta. Em nome de Jesus, é que nós pedimos. Amém. Amém. Davi, você tem o catecismo comentado aqui no computador? Falha, viu? Uma falha grave. Depois eu vou passar o meu PDF para você. É bom, eu gostei ali da estratégia do Felipe de colocar ali, né? E apesar de a gente ter que trazer, né, e ter sempre à mão, né? Não ficar dependendo muito dessas coisas, mas é bom, né? Bom, a pergunta que nós vamos iniciar é a pergunta 146 do Catecismo Maior, que se encontra na página 459 do Catecismo Maior comentado. Tá? Eu vou iniciar dando a visão das institutas a respeito desse mandamento. Eu não quero nem adiantar, porque senão eu falo tudo que eu tenho que falar em 2 frases. Que é muito interessante que no último mandamento da segunda parte, né, da segunda tábua, né, o último mandamento que é o 10 de todos, né, todas as tábuas, mas especificamente da segunda parte, que está relacionada ao próximo diretamente, né? Os pecados, ou seja, aquilo que Deus exige de nós com relação a Ele e aquilo que Deus exige de nós com relação ao nosso próximo. E é interessante que esse último seja o âmago de todos os outros. Estava pensando nisso, eu vou começar a trabalhar essa questão aí. Mas é interessante porque vocês vão perceber isso. Eu não vou falar porque senão acaba meu estudo em 5 minutos. Que o último, quer dizer, o 10º mandamento é a fonte de todos os outros. Interessante isso. Provavelmente tem algum propósito aí, didático com isso. Mas eu gostaria que vocês abrissem aí Êxodo capítulo 20, verso 17. O Catecismo Maior pergunta-se assim, na pergunta 146, qual é o 10º mandamento? E a resposta é, o 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. E é interessante porque a visão que nós vamos dar agora desse mandamento é a visão que Calvino apresenta nas Institutas. É muito interessante. E é uma boa introdução para nós, né? Apesar de ser pequena essa parte, são 2 perguntas. São 3 perguntas, 146, 147 e 148. É interessante nós percebermos o que é instituto é o que. João Calvino fala nas Institutas. E nós vamos ver, como nós já percebemos isso, que o princípio desse mandamento é aquele princípio que fundamenta toda a segunda parte. A segunda tábua. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E como fundamento disso, eu gostaria que os irmãos abrissem Marcos, capítulo 12, versos 28 a 31. Quando um escriba chega para diante do Senhor Jesus e começa um diálogo com ele a respeito dos principais mandamentos. Diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus:
O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É chamado de Shema, parece, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então percebam que o fundamento do mandamento, 10º mandamento, é amar ao próximo como a si mesmo. E as institutas, elas vão afirmar que o princípio desse mandamento se baseia nesse fundamento, e amar ao próximo como a si mesmo, tendo como finalidade não acolher nenhum pensamento que possa induzir o nosso coração a alguma concupiscência, desejo pecaminoso, cobiça, que leve o nosso próximo a sofrer algum dano. Abra Filipenses capítulo 4, verso 8. A finalidade desse mandamento é não acolher nenhum pensamento que possa induzir o coração ao pecado. Filipenses 4, 8. Alguém pode ler, por favor? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então percebam que esse verso, ele vai mostrar o princípio desse mandamento. Tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Querido, me dá um tempinho que eu vou aqui ao banheiro, que eu tô com um probleminha que já resolvo rapidinho. Cadê a água que estava aqui? Então, sendo assim, tudo que imaginamos, deliberamos, desejamos ou buscamos deve estar em harmonia com o bem do nosso próximo e com o que é útil, obrigado, a ele. E é interessante porque nós estamos vendo aqui que esse mandamento, ele vai apontar para o pensamento, para o coração, para a questão da intenção. E é interessante porque nas institutas, João Calvino, ele vai fazer uma diferenciação entre cobiça e intenção, propósito. E ele faz essa diferença para nós compreendermos melhor esse mandamento. Então, uma vez que o Senhor proíbe o adultério, o furto, né? E com isso também ele está proibindo o despudor e todo o desejo de causar dano, enganar, roubar e matar, etc. Poderia parecer supérfluo. Às vezes a gente se pergunta, né? Por que isso aqui de novo? Porque esse mandamento, parece que é uma repetição. E nós vamos perceber que aqui você tem um mandamento em que aponta
um desejo cobiçoso no coração daquilo que é do outro, dos bens alheios. E aqui nós vamos ver essa diferenciação entre propósito e intenção, desejo, concupiscência. E a diferença é a seguinte: propósito, intenção deliberada da vontade, quando o coração do homem é vencido e subjugado pela tentação. Concupiscência, né? Desejo, cobiça, é quando o coração é apenas afagado e incitado a praticar alguma maldade. Dentro desse conceito, o melhor conceito que se encaixa aqui é do tomismo medieval, que ele diz o seguinte, que essa concupiscência é o desejo de prazer gerado por uma realidade física ou material. Ou seja, pode haver cobiça sem haver propósito ou consentimento. É o desejo. Vai pegar lá Tiago, vai dizer que o pecado começa aí. Abram aí Tiago, capítulo 1. Olha lá. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Essa cobiça, esse desejo, pura e simplesmente, já é pecaminoso sem a deliberação, ou seja, um propósito, tem a efetivação dele se manifestar. E um exemplo muito bom na Escritura para mostrar a perspectiva desse mandamento é Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Então vai dizer, o desejo do próprio coração já é pecado. 27 e 28. Olha o que ele diz. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, ou seja, desejar uma mulher no coração, já adulterou com ela. Esse desejo que se tornou aqui, um adultério não consumado, é o pecado da cobiça. Ele cobiçou. Ele pode cobiçar os bens de alguém e não ter. E não ter o propósito de roubar esses bens, ou de tê-lo para si, ou planejar para que aquilo torne-se seu, ou que ele tenha algo semelhante. Mas no momento que ele cobiçou, ele já pecou contra o 10º mandamento. Fala. É interessante que esse é o primeiro mandamento da segunda etapa, que ele não é necessariamente externalizado. Justamente. Todos os outros, assim, como são... Acabou a minha aula, mano. Acabou. Bora. Acabou a minha aula. Os outros, quando são procedidos, eles são necessariamente externalizados de alguma forma, mesmo que em um momento ou outro seja difícil de perceber isso. Mas esse é o primeiro que ele acontece, ele se torna um pecado, mas ninguém viu. Quer dizer, ele por si mesmo, Ele por si mesmo já é pecado, Então, na perspectiva das institutas, quer dizer, de João Calvino, Deus quer que os nossos pensamentos sejam também submetidos à mesma regra, sendo moderado pela regra do amor ao próximo como a si mesmo, de modo que nada incite o nosso coração a agir contra esse princípio, o princípio do amor. Por isso que eu escolhi essa definição de concupiscência, onde é que está? Do tomismo medieval. Tem várias, no dicionário tem várias acepções, significados, a palavra concupiscência, todos ligados ao mesmo sentido do pecado. Mas esse aqui foi, por quê? Porque ele diz assim, é o desejo de prazer gerado por uma realidade física ou material. É o desejo puro e simplesmente que traz o prazer. Você vê alguma coisa e a deseja. Foi o pecado de Eva. É a cobiça. Ela cobiçou. Se ela não tivesse como é que se diz? Executado aquilo que o seu coração desejou, ela já tinha pecado, já haveria pecado. Então, esse mandamento, ele visa o coração nesse sentido de quê? De que nada pode incitar o nosso coração contra essa regra, amar ao próximo como a si mesmo. E com esse mandamento, Deus nos proíbe
que o nosso coração seja provocado ou incitado a qualquer mal. Ódio, adultério, furto e mentira. E aí a gente vai ver uma realidade dupla. Eu falo isso mais adiante. Por quê? Porque você pode evitar esse mal. Os maus pensamentos podem ser evitados. Eu vou até adiantar, o que eu vou dizer. O mau pensamento é característico da natureza humana. Quando o Senhor Jesus diz que passou por todas as tentações e experiências da vida humana, as tentações e experiências que ele passa são externas. O Senhor Jesus não tinha maus pensamentos, porque ele era santo. Mas nós temos maus pensamentos. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. É interessante porque você pode evitar isso. Isso não vai deixar de existir. Enquanto você estiver nesse corpo, você terá maus pensamentos, mas você pode evitá-los. Quando, por exemplo, você lê, como nós vimos hoje de manhã, na pregação, antes o seu prazer está na lei de Deus, na sua lei, medita de dia e de noite. Nós vamos evitar os maus pensamentos quando nós deixarmos de nos alimentar de coisas podres e começarmos a nos alimentar de boas coisas. Esses maus pensamentos, inveja, imoralidade, desejo de vingança, essas coisas serão minimizadas na nossa vida. Elas não serão extintas, mas é como se tornassem extintas. Por quê? Porque você não tem se alimentado dessas coisas no mundo, então você vai ter menos incidências dessas coisas na sua mente do que se você se alimentar delas. Então, com esse mandamento, Deus nos proíbe que o nosso coração seja provocado ou incitado a qualquer ódio, adultério, furto e mentira. E aí eu vou falar aqui o que o Lucas acabou de dizer. Antes, nos outros mandamentos, a palavra de Deus proíbe que o nosso coração seja levado por esses males, é a prática deles. Nesse mandamento, ele nos proíbe a alimentar a fonte desses desejos com maus pensamentos. Abra Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10. A gente conhece esse... tá aí, competente. Olha o que diz a Escritura. Jeremias, capítulo 17, verso 9. Por isso que eu estava falando que eu tinha pensado, mas não da maneira como eu estou pensando agora, Porque tem um propósito. Por que os mandamentos vêm por último? Mas isso é a fonte de todos os outros pecados. É interessante isso. Eu vou dar uma estudada e ver se alguém fala alguma coisa sobre isso. Mas é interessante isso, porque nada na Escritura é ao acaso ou sem propósito. Tudo tem um propósito e um efeito didático, na nossa instrução, na nossa vida. Diz assim, Jeremias capítulo 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os mandamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então percebam. Pode falar. Não, acho que uma coisa que se junta com o que você falou, o que você falou, no Sermão do Monte, quando Jesus ele vai dar uma explicação, uma contemorização da lei, querendo ou não, ele passa por esse, praticamente em todos os que ele fala, ele passa por esse meio que essa explicação da questão da cobiça. Todos ele fala, então não é só adulterar,
é você pensar, não é você furtar, é você só desejar, não é se você falar mal, é você já pensar. Então, querendo ou não, já nessa própria explicação, ele já está colocando isso em todos. É porque é a fonte, né? A fonte é o coração. E quando a gente até estuda assim no Catecismo Maior, por mais que esses pecados sejam também demonstrados na prática, se você for ver os pecados proibidos no Novo Mandamento, são vários, incluindo só os que estão no coração, que a gente não pensa nele, não externaliza. Evidente que o adultério você externaliza ali na prática, mas todos os outros pecados, o falso testemunho, Todos eles estão no coração. É por isso que eu fiz esse questionamento. Por que Deus colocou por último? Se ele é, né, o princípio determinante de todos os outros. Mas não é. Fala. É interessante também porque isso é uma das extremamente acusatória, né? Porque você, mesmo numa leitura bem superficial, no entendimento bem superficial dos mandamentos, muita gente vai, de forma enganosa e errada, dizer, ó, esse aqui eu nunca cometi, esse aqui eu nunca cometi. Mas, cara, eu acho que ninguém, por mais hipócrita que seja, vai conseguir passar por esse mandamento sem dizer que nunca cometeu. Porque como nós vimos lá no texto que nós mostramos, você tem o adultério, mas esse adultério ele começa com a quebra do 10º mandamento, né? Como ali João mesmo comentou. Essa lógica é interessante, né? De você terminar os 10 mandamentos justamente com esse mandamento, porque você, principalmente a gente que vem estudando, né? A gente vai vendo mandamento por mandamento que a gente precisa desesperadamente de Cristo, porque a gente não consegue cumprir esses mandamentos. Aí você chega no 10º, pode chegar lá, tá bom, É o golpe de misericórdia, né? Aí você vai no 10º, caraca, quebro todos os dias, porque esse aí, meu amigo. Então realmente é muito interessante essa lógica, porque a gente vê que a gente necessita desesperadamente de Cristo, porque você olha para esse mandamento e fala, realmente eu não consigo mandar. Não escapei de nada. É muito interessante. Então, assim, segundo a perspectiva de João Calvino nas Institutas, ele diz que esse mandamento nos mostra que negligenciamos os nossos semelhantes e só nos preocupamos com nós mesmos e com o proveito que podemos escolher para nós próprios. E é isso que ele explica entre nosso entendimento, entre o nosso entendimento daquilo que é prejudicial ao nosso próximo, né? Então, se todo o coração fosse tomado pelo amor cristão, nenhuma dessas imaginações nocivas entrariam nele. Então, se ele fala isso, a conclusão é: o coração que está vazio de amor a Deus acolhe todas essas concupiscências. Lá em 1 João capítulo 2, verso 15 e 17, apesar de não ter uma ligação direta, né, ele vai mostrar essa realidade. Quando o coração está vazio de Deus, ele acolhe toda e qualquer concupiscência, todo e qualquer desejo mal, né? Ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, quando o nosso coração está vazio de Deus, ele vai acolher a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que a Escritura vai dizer que não procede do Pai. Aí ele diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Eu me lembro de uma frase de Lutero, que eu falo muito sobre ela, cito muito. É uma frase dele que ele diz assim: não podemos evitar que um pássaro pouse em nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça ninho. Então, assim, tanto as fantasias que passam na nossa mente, quanto as que penetram
o nosso coração, ou seja, aquela que nós alimentamos, são consideradas o quê? Cobiça. Isso que o mandamento fala. E por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Aquilo que eu falei anteriormente. Nós não podemos evitar que maus pensamentos pousem sobre nós. E é interessante porque muitas vezes você está numa situação assim, uma situação de pecado, não tem nada. Tem nada que... E de repente vem aquele pensamento errado sobre determinada pessoa, um juízo de valor distorcido, uma acusação, um sentimento de vingança. Então, na perspectiva de Lutero, esses são passarinhos que vão e pousam. Como? A coisa vem na verdade não vem do nada, né? Vem do nosso coração, né? Vem da interação que a gente tem com o mundo, né? Da nossa natureza. Isso, para nós, é impossível evitar, muitas vezes. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Às vezes, do nada, a gente começa a pensar uma besteira, coisa que não é edificante. Fazendo juízo de outras pessoas, às vezes pelo falso testemunho ou por outras, mas aí, está ali. Mas o que você precisa fazer com relação a esse mandamento? É não alimentar esse tipo de coisa. É mandar embora. Mas nós não podemos evitar, mas podemos evitar alimentar essas coisas. Por isso nós devemos se desfazer de qualquer pensamento pecaminoso que gere em nós um desejo maligno. Por quê? Porque jamais poderemos ter um desejo, um pensamento, ou seja, ter no pensamento algum desejo sem que o coração seja tocado e inflamado por ele. Porque é tipo a eletricidade. Você ligou aqui, pum, ali na mesma hora. Apertou aqui o interruptor, é imediato. É assim que funciona. Então, esses pensamentos, eles serão alimentados, inflamados pelo nosso coração. Por isso, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 8. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que seja respeitável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou Salmo 1, antes do seu prazer, não está no conselho dos perversos, não está no conselho dos ímpios, não está na roda dos escarnecedores, mas está o quê? Na lei de Deus. Fala, Felipe. É interessante também que você falou tanto desde Filipenses, que ele fala tudo que é justo, agora é interessante que em Colossenses ele faz mais ou menos essa mesma lógica, inclusive, por exemplo, no capítulo 2, no último versículo 23, quando ele fala no Vigor 7, essas coisas não têm valor nenhum contra a sensualidade, ou seja, tem uma aparência de sabedoria que você se isola e acha que está combatendo aquele tipo de pecado, mas você está pensando num mosteiro, num besteiro sozinho, sem ninguém para te... E aí, no capítulo então, seguinte, no 3, ele fala, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive sentado, pensai nas coisas do alto, é justamente aquilo. Então, a gente se enche de concupiscência. É o exercício. De Deus. A solução para isso é a o gente exercício. justamente envolve a palavra de Cristo, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. É isso mesmo, é o exercício dessas coisas, Isso é muito interessante porque algumas coisas são muito naturais, espiritualmente falando, porque a gente sabe que isso é o poder de Deus, é a ação de Deus, mas são muito naturais. Por exemplo, quando você está envolvido, por exemplo, na seu TCC, ou na sua tese aí, mestrado, ou num serviço lá da procuradoria lá que está arrancando os nossos cabelos, ou então, um problema lá na contabilidade, aquela coisa toda. Você chega em casa pensando você sonha com essas coisas. Por quê? Porque você está tão envolvido com aquilo, que aquilo toma o seu ser. Essa interação é normal. Percebam como essas coisas são feitas por Deus. E apesar de serem coisas que somente os crentes alcançam porque tem o Espírito de Deus, percebam que isso representa um processo ordinário na vida do ser humano. Então, quando você se enche da palavra de Deus, quando você
evita esses pensamentos, se alimenta dessa. Consequentemente, esses pensamentos maus, eles serão deixados de lado. Por quê? Porque sua mente está voltada para uma outra realidade. Fala. Quando você falou na pregação sobre que o nosso pecado contamina a igreja e prejudica os outros, é porque eu fiquei pensando, por causa dessa proibição que tá, ele fala, praticar ou não evitar coisas que trazem a má fama, impedir outros. É por causa disso? Porque quando o meu pecado chega na igreja, chega de conhecimento para todo mundo, isso também prejudica o pensamento das pessoas e pode botar em risco a conduta de cada um. É por causa dessa queda daqui do nome? Não necessariamente. É por causa da malignidade do pecado. Entendeu? O pecado, ele sempre vai alcançar as outras pessoas. Mesmo quando ninguém sabe. Mesmo quando ninguém sabe. Quando eu fui lá na loja americana, roubei uma bala e Isso. É engraçado você falar isso, mas o pecado que você comete aqui interfere lá do outro lado do mundo. Tá? Porque o mundo é assolado por causa do pecado. Justamente. Tá? Há essa questão da sociabilidade, né? Do contato, né? Das pessoas que estão ao nosso redor e sofrem diretamente por causa do nosso pecado. Mas é esse aspecto maior. Né? Porque a criação geme e suporta angústias. Por quê? Por causa do pecado. Acho que em números fala lá, o teu pecado te achará. Ou seja, você não vai, como você falou, não vai sair impune, né? Você vai responder, seja aqui, seja lá. Lá com certeza. Lá com certeza. Aqui você pode sofrer por ele, mas pode nem responder por ele. Mas não há como não sofrer por causa do pecado. E é interessante que muitas vezes nós cometemos o pecado e queremos que ele fique o quê? Em sigilo. Por quê? Porque nós não queremos sofrer por aquilo que nós fazemos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas não tem como o pecado ficar em sigilo. Não há como o pecado ficar em sigilo. Pode ser que ninguém saiba. Ninguém saiba. O que se fez lá, você nunca saiba aqui. Mas ele vai ter consequências, ele vai gerar consequências. No mínimo, na sua própria vida. No mínimo, na sua própria vida. Porque ele é maligno ao extremo. E é engraçado que a Escritura mostra essa malignidade do pecado. Ele é maligno ao extremo, ele sempre traz destruição. E a única coisa que pode suplantar isso, reverter essa situação, frear e destruir a malignidade do pecado, é a graça de Deus. Agora é interessante que isso que a Samanta falou também é uma verdade, né? No sentido de que quando um irmão nosso peca, cai, isso nos toca, né? Às vezes a gente está numa luta, né? Se mantendo firme, se mantendo fiel, né? E principalmente aqueles que são líderes, né? Principalmente, e aí a pessoa cai, ou apostato, ou abandona a fé. Como isso é um desestímulo, né, à fé dos santos, né? Como isso se nós não tomarmos cuidado, isso nos abate de uma forma... Mas o estímulo, e aí eu vou dizer que o pecado, entendam, nos estimula, não é o pecado, mas o estímulo é a confissão e o arrependimento. Por isso que Paulo, ele é tão enfático quando ele diz assim, lá no capítulo 6, né? Como viveremos pecados para ele morrermos? Porque a questão é, vamos pecar para que a graça seja abundante. Isso é uma depravação da graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus, onde habitou o pecado, ela vai o quê? Superfaturar. Ela vai estar muito mais além. E ela vai trazer restauração porque é a graça de Deus. Por isso que nós não podemos brincar com essas coisas. Como aqueles homens estavam fazendo isso. É a graça de Deus. É a graça de Deus. E você vê essa graça na confissão, no arrependimento, no abandono do pecado. Por isso, quando nós pensamos dessa forma, nós não podemos ter uma atitude de juízo com relação ao pecador.
A nossa posição é de pessoas que estão na mesma condição, mas que foram alcançados pela graça de Deus. É olhar com toda com toda a malignidade que o pecado apresenta, se distanciar dele, mas nunca tomar uma posição de julgar. É como se você nunca pudesse cair naquela situação. É que na realidade não é verdade. Pode ser até que você não pegue o pecado que ele cometeu, mas cometa piores, né? E piores não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Porque os hipócritas, como lá os fariseus, quem que precedia esses homens no reino de Deus? Os piores pecadores da sociedade. E eram piores pecadores, as prostitutas e os publicanos. Os piores pecadores, na visão deles, precediam esses homens no reino de Deus. Por quê? Por causa da graça de Deus. Porque há arrependimento quando há busca, há recepção quando nós buscamos ao Senhor, e isso nos mostra que somos o quê? Todos pecadores. E o pecado dos fariseus se tornava pior do que esses homens, por causa da sua hipocrisia, né, e da sua atitude de estar numa situação de julgamento, de julgar, se achar melhor do que aquele homem. E aí eles se achavam melhor e eles rejeitavam a graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo, buscando, né, colocar a sua própria justiça. Isso é abominação diante do Senhor. É abominação diante do Senhor. Colossenses, quer dizer, 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. E aí vai aquilo que o Felipe falou. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. A parte B do verso. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aquilo que o Felipe falou. E Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Também o texto que ele citou. Portanto, assim não dá, vou parar de dar aula. Estão tirando cola da minha aula? Peraí. Colossenses capítulo 3, 1 e 2. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Em suma, esse mandamento ele tem o propósito de proibir toda a cobiça pecaminosa, colocando em questão os objetos que mais nos atraem, como nós vimos ali no mandamento, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o seu servo, a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E é interessante que muitas vezes a gente pensa que essa cobiça da mulher do próximo é aquilo que lhe pertence. É cobiça que está relacionada à questão do adultério. Muitas vezes não. É você desejar que a sua esposa seja como aquela. Eu queria que ela fosse minha esposa por causa disso. É o desejo que ele tem. Não somente o desejo da impureza, né? Porque está tudo relacionado, né? Mas é o desejo de você querer ter para si aquilo que não lhe pertence. Então, assim, dando uma conclusão, eu vou parar por aqui. Dando uma conclusão da segunda tábua e do decálogo, essa segunda tábua nos ensina e admoesta amplamente quanto ao que devemos aos homens por amor a Deus, no qual se baseia o amor cristão. Então nós temos aí alguns textos. 1 João, eu vou ficar por aí, tá? 1 João, capítulo 2, verso de 3 a 6, diz assim: Ora, então essa segunda tábua nos ensina e admoesta amplamente quanto ao que devemos aos homens por amor a Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso,
e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Abra aí, capítulo 3, o verso 6 da mesma epístola. Então, é o amor, é aquilo que devemos aos homens por amor a Deus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Vá mais adiante. 1 João, capítulo 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Então seria presunção, diz Calvino, ensinar as verdades nessa tábua, sem que essa doutrina não estivesse firmada o quê? No temor a Deus e na reverência a Ele como fundamento disso. Por isso que o apóstolo João, lá no verso 20 e 21 do capítulo 4, diz assim: se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, o fundamento é o amor a Deus. Ou por causa do amor a Deus, nós amamos aos homens. Por isso que o primeiro mandamento, a primeira tábua, fala da nossa relação com Deus. Porque se nós não tivermos relação com Deus, nós vamos violar os direitos, deveres com o nosso próximo. Alguém quer fazer uma pergunta? Bom, então vamos terminar aí essa parte. Na próxima semana eu continuo. Vamos orar. Eu vou pedir para o Lucas orar para a gente encerrar. Deus, Pai amado,